Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. General Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, nega ter havido tentativa de golpe de Estado por parte do governo Bolsonaro. Túnel Rei Pelé. Deputados distritais vistoriam estrutura antes da inauguração da maior obra rodoviária em curso no país. Câmara Legislativa, a assembleia mais transparente do país. Vamos conhecer as ações que levaram a CLDF a conquistar esse título. As ações da Semana Legislativa pela Mulher. Evento contou com oficinas e mesas redondas para debater a participação feminina nas pautas sociais. E uma reportagem sobre o projeto de lei que cria a ficha suja dos maus-tratos. Uma iniciativa que quer dificultar a adoção de animais por pessoas condenadas pela prática. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa entre o final de maio e início de junho. A semana no plenário da Câmara Legislativa foi dominada por manifestações na tribuna. No dia 30, parlamentares celebraram a decisão do GDF de perdoar débitos referentes à ocupação da área pública por feirantes, quiosqueiros e donos de bancas de jornais e revistas. O decreto que prevê a remissão das dívidas foi assinado pelo governador Ibanez Rocha no último dia 29 e diz respeito às taxas de ocupação entre abril e dezembro do ano passado. Eu gostaria de celebrar esse avanço na vida do empreendedor do Distrito Federal, em especial dos feirantes, e lembrar que é o empreendedor quem gera riqueza, quem produz, quem gera emprego e quem gera, no final das contas, dignidade para a população. Na mesma sessão, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Chico Vigilante, informou ter acionado a Polícia Civil para fiscalizar as distribuidoras de gasolina no DF. O parlamentar criticou os aumentos de preços que vêm sendo praticados pelos estabelecimentos. Aumentaram de novo o preço da gasolina quando o ICMS não subiu ainda. E aí botaram culpa na distribuidora, dizendo que está faltando gasolina no Distrito Federal, o que é mentira. Portanto, é caso de polícia. Está sendo tratado pela polícia porque é caso de polícia. Já os deputados do PSOL voltaram a criticar as recentes ações do GDF contra ambulantes na rodoviária do Plano Piloto. Os episódios têm viralizado nas redes sociais em função da truculência das abordagens policiais. Aquele nível de violência é inaceitável. A gente viu na semana passada um policial militar apontando uma escopeta na cara de uma trabalhadora, desarmada, apontando e caindo em provocação. Uma falta de profissionalismo. Alguém precisa falar. A regularização do pagamento do PASUS, gratificação devida a servidores da Vigilância Ambiental e Assistência à Saúde cedidos para o Distrito Federal, também foi pauta de debates no dia 30. O benefício deixou de ser pago pelo GDF após uma decisão judicial e diversos parlamentares cobraram uma solução por parte do governo. Que fique muito claro que isso aí tem que vir do Poder Executivo, mas o esforço é latente e é o que a gente está fazendo com todas as forças possíveis. Entendo que isso não é fácil. Vocês terem uma gratificação de R$5.000 e baixar para R$1.900, isso mexe com as famílias. Porque nós assumimos a nossa responsabilidade quando o SPL foi aprovado aqui nessa casa, quando o veto foi derrubado. Então, o que a gente precisa agora de vocês é compreensão de que há necessidade de que o projeto venha primeiro para cá. Antes disso, a gente não tem como fazer nada. No dia 31, a militarização das escolas públicas no DF gerou posicionamentos antagônicos. O deputado Tiago Manzoni elogiou o modelo, usando como exemplo a Escola Cívico-Militar do Recanto das Emas. O IDEB daquela escola subiu de 1 para mais de 5, desde que foi implementado o sistema de gestão compartilhada. Eu tenho certeza absoluta que uma das soluções para nosso sistema educacional é o modelo cívico-militar, são as escolas de gestão compartilhada. Em resposta, parlamentares de oposição apontaram inúmeras falhas no modelo de educação militarizado. Esse projeto não se sustenta, ele gera dor, ele gera ônus. Ele traz para dentro da escola reforços de preconceitos. Estudantes que têm que cortar o cabelo, ferindo a sua estética afro.
meninas tendo que tirar brincos, vestir outros padrões de uniforme, como se existisse um padrão formal de quem deve ou não estar naquela escola, expulsando para longe da onde moram alguns estudantes que não se adequam ao modelo formal do que está lá. E olha só que coisa interessante, nós temos um dado da Delegacia da Criança e do Adolescente que aumentou as ocorrências de violência nas escolas. O que as escolas públicas precisam não é de mais policial, é de psicólogo, é de assistente social, é de mais professor, de artes, de educação física, de matemática, é de mais trabalhadores na educação. O dia 31 também teve votações no plenário. Os distritais aprovaram um projeto de lei que concede reajuste de 18% aos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal. O aumento irá incidir sobre o vencimento básico da categoria e será dividido em 3 parcelas anuais de 6% cada, todas elas incorporadas em julho, a partir deste ano. Política é isso, é votar favorável a quem realmente precisa, e a Defensoria Pública faz um papel de suma importância. Os distritais também aprovaram reajuste de 25,6% para os ocupantes de cargos em comissão da ADASA. O aumento visa reaproximar a remuneração desses profissionais ao de outras agências reguladoras do DF. No dia 1º, servidores da Assistência à Educação do Distrito Federal lotaram o plenário para participar de comissão geral sobre a modernização da carreira. A categoria apresentou uma série de demandas, como valorização salarial, formação continuada e concurso para remoção. Os servidores também ressaltaram que nenhuma escola funciona sem o apoio dos profissionais da assistência à educação. No comando do debate, o deputado João Cardoso informou que o GDF já possui uma proposta de reestruturação para a carreira. O texto só não teria sido enviado ao Legislativo local por questões orçamentárias. Um general no centro de uma guerra, mas de versões sobre fatos. Ele está colocando a posição dele, assim como foi colocada a posição dos deputados. O confronto ocorreu durante a última reunião da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa, onde Augusto Heleno, ex-ministro de Estado do governo Bolsonaro, prestou depoimento no último dia 1º. Em colisão, 2 narrativas. Os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro teriam sido fruto de uma soma de eventualidades ou uma tentativa orquestrada de golpe de Estado? Heleno é figura central para responder à questão. Era ele quem chefiava o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante o governo Bolsonaro, órgão responsável pela segurança do presidente e do Palácio do Planalto. Em seu depoimento, o general negou ter planejado um golpe de Estado e disse desconhecer qualquer fato que aponte responsabilidade de integrantes do governo passado nos atos antidemocráticos ou na incitação dos manifestantes. Um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Eu achei que os acontecimentos foram lamentáveis, inadmissíveis. A negativa do general foi confrontada com áudios e vídeos que mostram ele e outras autoridades políticas em falas que antecipam a escalada de episódios golpistas e que questionam a legitimidade do Poder Judiciário. Eu tenho que tomar 2 Lexotanavir por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF aí. Os distritais questionaram então se o GCI teria sido aparelhado durante a gestão Bolsonaro para permitir ou facilitar um eventual golpe de Estado após a vitória de Lula, hipótese veementemente negada pelo general. O GSI não teria tempo de se envolver em golpe. Eu nunca chamaria um funcionário subordinado meu e dissesse, você vai participar de uma reunião e depois você me conta o que vai acontecer, o que eles estão planejando aí, que nós estamos querendo dar um golpe. Isso aí é completamente fora de qualquer tipo de elucubração, de qualquer tipo de fantasia que possam criar aí. É absolutamente fora de cogitação.
Os deputados também apresentaram registros de que golpistas presos após os atentados do dia 8 de janeiro se reuniram com o general à época em que ele ainda chefiava o GSI. Heleno afirmou não se recordar do teor dos encontros. Olha, eu recebia muita gente que ia ao palácio para conhecer, para tirar foto. Então, confesso que a grande maioria das pessoas que eu recebia, eu não conhecia. Heleno afirmou ainda jamais ter ido ao acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Para o general, o movimento era pacífico e ordeiro. Não estive nenhuma vez no acampamento. Mas acredito, pelo que se escuta, que o acampamento era um local sadio, onde se faziam muitas orações, que se reuniam para conversar sobre assuntos, logicamente, muitos deles políticos, não sei o quê, mas eu não sei como era a organização do acampamento. Heleno também foi questionado se a postura inflamada dele e do ex-presidente Jair Bolsonaro em declarações na imprensa e na internet ajudaram a alimentar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro, estimulando assim as ações de vandalismo praticadas contra as sedes dos três poderes. Para o relator da CPI, deputado Hermeto, caso Bolsonaro tivesse assumido publicamente a derrota nas eleições, os atos poderiam ter sido evitados. O senhor acha que se o presidente tivesse perdido a eleição, e como todos os outros, tivesse reconhecido a derrota, ligado para o presidente Lula, o senhor acha que não teria acalmado os ânimos de todos ali que estavam naquele acampamento, que estavam fazendo aqueles movimentos? Eu não tenho uma opinião firmada sobre isso, né? Os fatos é que produzem essas reações. Eu não tenho condições de avaliar o que aconteceria se houvesse esse reconhecimento. Será se, de certa forma, indiretamente, isso não incentivou, né, os atos antidemocráticos? No momento em que ele fica em silêncio, indiretamente todo mundo que está esperando, ou seja, na minha opinião, sim. A narrativa de Heleno encontrou eco entre os parlamentares alinhados à direita política. Além de afirmar que os episódios dos dias 12 de dezembro do ano passado e do dia 8 de janeiro deste ano não se configuram como tentativa de golpe de Estado, eles elogiaram a conduta do general durante sua passagem pelo GSI e avaliaram que o convite para depor na CPI tinha objetivos políticos. Qual grupo político teve benefício no 8 de janeiro? Nós não podemos e não vamos nos render a esse mundo da pós-verdade em que importa mais a narrativa do que o que os nossos olhos veem. Eu quero saber por que o senhor está aqui. O senhor não era o responsável pelo GSI naquela época, dia 8 de janeiro. Mas nada disso sensibilizou os deputados alinhados à esquerda. Na avaliação deles, a tentativa de golpe foi clara e precisa ser investigada. Não existe confronto de narrativas. Eu acho que tem alguns setores que querem transformar em narrativa. E o que aconteceu foi uma tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, o que aconteceu foi ataque a carro, depredação de 2 delegacias no dia 12 de dezembro, o que aconteceu foi a depredação e destruição de 3 prédios públicos no dia 8 de janeiro, depois que Lula tomou posse. É isso que aconteceu no Brasil. E é isso que nós vamos investigar. Eles querem chamar o que aconteceu de fantasia, mas nós vivemos na realidade. O confronto de narrativas teve seu ápice no final da oitiva, quando Heleno fez uma defesa do golpe militar de 64. Sentindo-se ultrajados, parlamentares de esquerda prometeram tomar medidas contra a declaração. Não pode ninguém vir no parlamento e tentar, primeiro, relativizar o que aconteceu nesses 21 anos no Brasil, de 64 a 85, e fazer piada sobre. Então a gente repudia a fala do senhor Heleno aqui, é inadmissível. Os trabalhadores ajustam os detalhes da iluminação. Tudo tem que estar perfeito para a inauguração do túnel Rei Pelé, em Taguatinga, que será entregue à população nesta segunda-feira, 5 de junho, dia do aniversário da região administrativa. Trata-se da maior intervenção rodoviária do país nos últimos 3 anos. Nesta sexta-feira, 2 de junho, os deputados distritais foram conhecer de perto a obra numa visita técnica acompanhados do secretário de Obras do DF, Luciano Carvalho, que destacou a importância da parceria do Poder Legislativo na execução de obras como essa.
parceria é fundamental, nós estamos sempre em sintonia com o Legislativo. Os deputados são todos amigos nossos, amigos no sentido de ajudar a cidade, de colocar os recursos necessários, atender a demanda da população, e aqui não é diferente. Os deputados distritais percorreram toda a extensão do túnel, que possui 1 quilômetro. Conheceram também a área administrativa construída no local. O novo túnel de Taguatinga deve atender cerca de 150 mil veículos diariamente, beneficiando moradores de diversas regiões administrativas. Nós sabemos o tanto que a população de Taguatinga sofreu também com essa obra, né? Nós temos aqui um comércio assim, muito grande, muito pujante aqui em Taguatinga e sofreu com esse tempo da obra, mas chegou o momento do alento, chegou o momento da alegria, da inauguração. Então nós queremos aqui, com certeza, contribuir, fazer com que esse túnel realmente tenha um reflexo para a sociedade, e sabemos que vai ter esse reflexo, e estamos aqui como Câmara Legislativa fiscalizando essa obra técnica e vamos estar inaugurando, se Deus quiser, dia 5, agora no aniversário da nossa querida Taguatinga. Eu já fui administrador de Taguatinga. Essa obra é uma obra sonhada pela população há muitos anos. Só que não é obra para a população de Taguatinga, é obra para Brasília, mas que alcança Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, todo aquele cinturão de pessoas que por aqui passam. Isso aqui vai trazer melhor trafegabilidade, qualidade de vida para o morador. Eu fico feliz porque eu morei aqui 6 anos em Taguatinga, sei da importância de Taguatinga. Uma obra como essa vai beneficiar não só os moradores de Taguatinga, mas de toda a região sul. E a gente só está aí na expectativa agora da inauguração. Casa do Povo. Este é um dos termos pelos quais a Câmara Legislativa é conhecida. Aqui, as mais diversas demandas sociais encontram voz nas palavras e trabalhos de cada um dos 24 deputados distritais. Mas o conceito Casa do Povo não é só força de expressão. Ele é consistente e coerente com a missão e o dia a dia da CLDF. Uma prova disso é o primeiro lugar alcançado pela CLDF no Índice de Transparência e Governança Pública, realizado pela Seção Brasil da Transparência Internacional. O ranking é composto por todas as 27 casas legislativas estaduais e do DF. A CLDF obteve 75 pontos, o que corresponde à categoria de desempenho classificada como bom. Para atingir um índice ótimo, é preciso obter a pontuação entre 8 e 10. A Câmara está neste caminho. As maiores notas que a CLDF obteve foram nos indicadores: transformação digital, com 90 pontos, transparência legislativa, com 83,3 pontos, governança, com 82,2 pontos, participação e engajamento, com 76,5 pontos, e comunicação, com 72,7 pontos. O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, comemorou e disse o que esse resultado significa para a Câmara Legislativa e para a população do DF como um todo. Significa muito, principalmente ao povo de Brasília. Saber que tem uma Câmara eficiente e com transparência que lidera o ranking no país inteiro. Isso para a gente é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. Portanto, é um trabalho que foi iniciado na legislatura passada e que compete a nós agora darmos continuidade a isso. Eficiência e respeito são as palavras que nos norteiam. Portanto, a gente está trabalhando nesse sentido. E a participação da sociedade é fundamental. A sociedade dispõe de alguns recursos de acesso à informação dos trabalhos legislativos, como a agência de notícias, a própria TV Câmara Distrital, que transmite sessões ao vivo, o portal Transparência, onde é possível acompanhar votações, proposições de lei, destinação de emendas parlamentares, uso de verbas indenizatórias e outras informações. Há também o aplicativo CLDF Online, onde o cidadão pode acompanhar a criação e o andamento de projetos de lei apresentados pelos deputados distritais. É fundamental que a população acompanhe o trabalho aqui da casa, cobre, fiscalize as ações dos deputados, para que cada vez mais a gente busque aprimorar essa transparência, melhorar a nossa comunicação
porque é isso que a população espera, né, de uma casa legislativa. São áreas fundamentais para o funcionamento da casa, para a transparência, para a população, para quem nos procuram aqui. Então, o que a gente precisa, e eu vou levar isso para a mesa diretora da Câmara, é que a gente faça investimentos pontuais para que cada vez mais, tanto a parte de comunicação como a parte de tecnologia da informação melhore cada vez mais aqui nesta casa, porque é isso que o povo do Distrito Federal quer. Este servidor é secretário da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da CLDF. Para ele, a liderança da Câmara no ranking não é por acaso, mas sim fruto de muito planejamento, trabalho e compromisso com a população. Foi elaborada uma estratégia de modernização da casa, foi elaborado um plano diretor e a área de modernização cumpriu 100% do seu planejamento. Então foi feita toda a modernização da área administrativa, modernização de todos os processos das áreas finalísticas da casa, principalmente o processo legislativo. Isso facilitou muito a criação do portal da transparência e da informação com qualidade ao cidadão. A Amanda é analista de integridade e governança pública da Transparência Brasil. Para ela, um dos diferenciais para a CLDF ocupar o topo do ranking foi o fomento à diversidade. Isso é um ponto interessante de destacar, que aqui a Câmara Legislativa do DF foi a única que a gente encontrou uma iniciativa de fomento a parlamentares LGBTQIA+, com a Frente Parlamentar LGBTQIA+. Então, isso foi um ponto de destaque aqui. Os resultados da próxima edição do ranking serão divulgados em 2025. E a CLDF já trabalha para manter a liderança e com nota ainda maior do que a atual 7,5. Que a gente precisa melhorar esse índice, né, não deixar cair, e a gente tem muito orgulho por estar trabalhando nessa gestão agora e dando continuidade a um trabalho que começou lá atrás, na mesa diretora da Câmara passada, e a gente aí fazendo um esforço concentrado para continuar bem desse índice. Conscientizar sobre a importância da participação feminina nas pautas da sociedade. Os espaços de debate da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram ocupados com uma importante programação voltada ao tema. Plenário, auditório e comissões receberam representantes de diversos segmentos para a 4ª Semana Legislativa pela Mulher, realizada no período de 30 de maio a 1º de junho. A semana foi instituída por uma lei aprovada pela CLDF em 2018. A programação aberta ao público é mantida pela Escola do Legislativo com auxílio de outros setores da casa. O propósito da escola é de favorecer um amplo debate para que se mostre que as mulheres, sim, não apenas vieram para ocupar esse lugar do poder, mas como as mulheres querem equidade. É uma bandeira de amor, é uma discussão não apenas de sexo feminino ou masculino, são os enfrentamentos que a sociedade tem com as mulheres, e aqui é um lugar para os debates. Na abertura do evento, as 4 deputadas distritais, Paula Belmonte, doutora Jane, Jaqueline Silva e Deise Amarílio, falaram sobre a importância desta ação. Para a doutora Jane, a programação ajuda a retomar o debate sobre o protagonismo feminino para além do mês de março. Esse debate agora vem nesse sentido, de naturalizar o debate, a pauta, a inclusão da mulher, falar de violência política, falar de outras violências, das oportunidades postas à mulher. A solenidade contou com a presença da secretária da Mulher do DF, Gisele Ferreira, e da vice-governadora Celina Leão. Celina, inclusive, é uma das autoras da lei que deu origem à Semana Legislativa da Mulher quando era deputada distrital, junto com a ex-deputada Thelma Rufino. É uma semana de conscientização, de votar leis também importantes para as mulheres do Distrito Federal, de destacar os rumos que a política pública voltada às mulheres realmente precisa de tomar. Então a Câmara Distrital ter isso, né, como algo no calendário oficial da Câmara é muito orgulho para nós que fomos as proponentes à época, e ver isso acontecendo agora como uma política pública da Câmara Distrital é um orgulho muito grande. 24. Esse é o número de mulheres que já ocuparam o mandato de deputadas distritais desde a instalação da Câmara Legislativa do DF.
Isso representa algo como 14% do total de mandatos já exercido na casa. As 24 deputadas estão representadas aqui, na Galeria das Parlamentares. O objetivo da Semana Legislativa da Mulher é também aproximar as mulheres do universo da política, para que num futuro próximo, uma pequena parede não seja mais suficiente para demonstrar o tamanho do protagonismo feminino na política do DF. Na mesa redonda, os avanços e conquistas das mulheres na política, as parlamentares presentes falaram sobre esse desafio. A política está relacionada a poder e dinheiro. Historicamente, isso foi negligenciado, foi apartado das mulheres. As mulheres não estão em roda de discussão da política, porque se a gente começar a falar de política, nós vamos começar a mudar as realidades. E o conhecimento é libertador. A programação teve ainda rodas de conversa, homenagens, música, além de oficinas com tema como comunicação não violenta, direitos humanos e violência contra a mulher. O método da comunicação não violenta, ele se preocupa que a gente tenha uma comunicação eficaz, baseada na cooperação, baseada em assumir a sua responsabilidade pelo que você sente, pelas suas necessidades. Então, comunicar isso para o outro de forma que a gente consiga conviver de maneira harmônica, né? Então, sobretudo as mulheres que são vítimas de violência com muita frequência e que são, muitas vezes, a liderança das suas famílias, dos seus ambientes, dos seus espaços, é muito importante que elas saibam conduzir essa ferramenta, esses métodos, para elas terem relações melhores com as pessoas à volta delas, seja profissional ou pessoal. Eu me inscrevi nessa oficina porque é muito urgente que a gente avance no enfrentamento à violência contra a mulher, e a oficina trata da importância da narrativa dessas mulheres, da história das mulheres que estão em situação de violência, para que a gente de fato consiga avanços efetivos para a segurança de todas as mulheres. Nos alegra muito a gente ter momentos como esse para que a gente possa mais uma vez, convidar e incentivar todas as mulheres do Distrito Federal a participar do processo político. Eu falo sempre que é aqui no parlamento que a gente aprova leis, que a gente busca dias melhores, pautas que possam realmente nos representar. Este abrigo no Gama acolhe cães e gatos que estão em situação de risco ou foram vítimas de maus tratos. Quando o animal chega ao abrigo, passa por um período de quarentena em que recebe cuidados e pode, de acordo com a necessidade, receber vacinas e ser castrado. Só depois disso, ele passa a conviver com outros animais. Cerca de 1.000 animais vivem neste abrigo à espera de adoção. Essa ninhada, com 7 filhotes com pouco mais de um mês de vida, foi abandonada na porta do abrigo, que não é o local ideal para receber filhotes, porque eles são como pequenos bebês. Mas como saber se os interessados em adotar vão oferecer cuidado, carinho, conforto durante toda a existência do animal? Hoje a gente passa por uma triagem, a pessoa que vem adotar um animal faz uma triagem. Depois dessa triagem, essa pessoa assina um termo de responsabilidade, aonde ela leva o animal e a gente vai acompanhando esse animal durante pelo menos 2 anos. E aí a gente pede pelas redes sociais, com fotos, vídeos desse animal, e a gente também faz visita na casa dessa pessoa. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Legislativa promete deixar o processo de adoção mais seguro para o animal. A proposta cria a ficha suja dos maus tratos, para que abrigos e protetores de animais tenham acesso aos nomes de pessoas condenadas por maus tratos, para evitar que elas voltem a receber outros animais. Todas as leis é muito bem-vinda, que dá voz para os animais. Precisamos de leis que eduque a criança, o adolescente, que os animais não é coisa, e sim que eles têm um sentimento, eles sentem dor, eles têm ali algo que a gente talvez não tenha, que é um amor incondicional. Então a gente precisa de leis que tenham mais ação, efetivas. Atualmente, a lei determina a impossibilidade de tutela por um período de 3 a 5 anos, quando houver ofensa à integridade física do animal. Com o projeto de lei de autoria do deputado Daniel Donizete, haverá um cadastro público para consulta. A grande ideia é que a gente crie um grande cadastro aqui no DF, onde vai ser gerido pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, onde uma pessoa
condenada aqui no DF por maus tratos animais não consiga mais adotar um animal. Então vai ser um cadastro que vai ter o nome, vai ter o CPF, vai ter a pena que essa pessoa está cumprindo para que ela não adote mais. A ideia do projeto também é conscientizar. Com isso a gente espera, né, evitar a reincidência de pessoas que cometam maus tratos, assim como a gente educar as pessoas, né, da publicidade, dizer, ó, maus tratos é crime, se você cometer maus tratos contra um animal, jamais você poderá adotar um outro, que é uma coisa até lógica, enquanto você estiver cumprindo a pena. A fundadora do abrigo reforça que é preciso mesmo conscientizar, mas é necessário também um trabalho que inclua a castração dos animais para o bem-estar deles. Também as campanhas de castração para diminuir um pouco essa procriação, para que não fique essa demanda muito grande de animais. Muitas pessoas elas não conseguem ter, né, mais do que 2 animaizinhos. Elas falam que conseguem só nutrir ali, dar tudo que eles precisam, uma quantidade mínima. E o resto, né? A castração, muitas vezes, num lar, né, igual quando eles só podem ter só aquela quantidade de animais, aí extrapola, aí perde a mão, aí é onde eles começam a querer abandonar, né, por falta talvez de uma direção. A conscientização é importante também para evitar os casos de devolução. Shrek foi adotado e devolvido depois de 1 ano e meio ao lado do tutor, que alegou não poder ficar com o cãozinho porque ele cresceu mais que o esperado. A gente acha que as pessoas têm que adotar não com o coração, e sim com a razão, porque ela tem que saber que o animal ele vai viver pelo menos 15 anos, nisso vai ter custos e vai ter gasto. As pessoas adotam muito pelo coração, sem saber que esse animal ele vai roer os móveis, ele vai crescer e quando ele ficar numa certa idade, ele vai precisar sim de atendimento veterinários, ele vai precisar de um amparato de coisas que ele não precisava antes, e isso vai ter gasto. No abrigo, os animais são bem cuidados. Uma vez por mês, a comunidade pode entrar no local para ajudar a dar banho e distribuir carinho. Alguns cães devem passar a vida toda no local, por falta de adoção, como Arthur, que chegou com o maxilar quebrado por maus tratos, e este outro pequeno, que foi abandonado na frente do abrigo, ainda com os pontos de cirurgia no local da pata amputada. Que os animais são seres sencientes, né? Que também são criaturas criadas por Deus, dando essa conotação da importância que toda a vida importa. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.